Fala pessoal, tudo beleza? Resolvi fazer esse vídeo aqui baseado nas curvas de nível que o nosso último vídeo falou e também falar um pouquinho sobre a forma de você dimensionar a derivação. Eu acho que dimensionar a linha lateral já está bastante entendido, entendeu? Então, o que acontece? Geralmente você vai ter que trabalhar as linhas laterais, de preferência que elas fiquem em nível ou na menor declividade possível. E você considera o dimensionamento da linha lateral como uma variação de pressão. Geralmente, alguns livros falam em 20% da pressão de serviço do aspersor. Então, se o aspersor tiver uma pressão de serviço de 30 MCA, vai multiplicar 20 por 0,2 e você vai ter uma variação de pressão de no máximo 6 MCA. Isso quando você considera, por exemplo, a aspersão, nesse caso, uma parte dessa pressão você pode deixar para a lateral, outra parte você pode deixar para a linha de derivação. Aí o que acontece? Existe uma forma de dimensionar, que eu estava discutindo esses dias com o Rogério, do Doutor Irrigação, e com o Luan, do Expert, que é o seguinte: eles gostam de colocar a derivação na posição em declive, tá certo? E eu costumo colocar ela aonde bate. Às vezes ela cai subindo ou cai descendo, mas eu estava conversando com eles e eu acho que vale a pena a gente discutir aqui. Então eu trouxe aqui essa situação para explicar a vocês quais são os diferenciais que você teria para fazer esse cálculo, tá bom? É muito comum ter nos livros informando como é que você vai calcular a derivação em aclive, mas eu não encontrei, não lembro de ter encontrado em declive, então vale a pena discutir ela um pouquinho aqui e complementar o material que está escrito e os materiais que a gente já viu em sala e viu na internet aqui no YouTube também. Então vamos lá. O que acontece? Aqui está uma situação em que a cota mais baixa está aqui embaixo, tá bom? Aqui eu fiz até uma legenda aqui para vocês entenderem. Curva de nível, essa roxinha. A derivação é essa aqui. Aqui são os aspersores, por exemplo. O que acontece? Na primeira situação, vamos colocar o cavalete nessa parte aqui de baixo. Quando eu for dimensionar a derivação, vou considerar também que eu já dimensionei a linha de lateral e eu tenho uma pressão no início da linha lateral, vou supor que seja de 32 MCA. Um valor fechado, tá bom? É a pressão que teria que entrar em cada uma das laterais. Deixa eu desenhar aqui as laterais de todas aqui para poder ficar melhor de vocês verem. Beleza, desenhado, tá bom? Aqui é aulão mesmo, viu, pessoal? Por isso que eu estou fazendo aqui na mão mesmo, na munheca. Então, a pressão que teria que entrar no começo da lateral, ou seja, a pressão para atender esses aspersores, seria 32 MCA. Vamos falar em vazão ainda, tá certo? E o que acontece? Quando eu vou dimensionar nessa situação em aclive, perdão, aqui a situação está em aclive, né? Por quê? Porque ele tem que fornecer pressão para chegar aqui. Aí, o que acontece? Você considera a linha crítica, como ele costuma falar, é essa linha daqui, ó. Essa aqui é a linha crítica do nosso sistema. Não vou usar o roxinho não, para não confundir as cores aqui. Então, a linha crítica seria essa daqui. Aí você vai adotar dessa pressão que você considerou aqui, uma porcentagem dela para dimensionar a linha, ou uma porcentagem dela para poder você dimensionar a derivação, tá certo? Aí o que acontece? Quando eu dimensiono ela, o cálculo da pressão que vai entrar no início da derivação, pressão no início da linha de derivação, deixa eu trocar a cor da canetinha para ficar organizado, vai ser a pressão de serviço, a pressão do início da linha lateral, mais a perda de carga ao longo da tubulação, que você vai achar a tubulação, calcular, mais o desnível. Tá certo? Aí o que acontece? Quando você tem um desnível pequenininho, tranquilão, um desnível de 1, 2 metros aqui, rapidinho você vai ter uma variação de 2 MCA que está bem abaixo do que você poderia ter. Certo? Mas quando você tem um desnível como esse aqui, por exemplo, que já pula para 1, ou aqui tem um desnível de 5 metros. Olha. Entre esse tem 1 MCA, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um desnível de 5 MCA. Então isso aqui já vai influenciar bastante, juntamente com a perda de carga, você ia ter uma variação grande. E o que acontece? Às vezes, quando você dimensiona essa linha aqui, que é a pressão de entrada, vamos botar aqui já no limite, vamos colocar um tubo PN40, por exemplo. Entrou com um tubo 36 aqui. Aí, quando eu tenho que subir aqui, 36 de pressão de entrada, mais 5 de desnível, eu teria que trabalhar com a tubulação aqui de PN maior que
PN maior que o PN40. Vocês conseguem visualizar isso? Ó? Tenho que entrar com 36. Só por causa do desnível, estou nem considerando a perda de carga. 36 mais 5 já daria 41. E você sabe que a gente tem que dar uma folguinha na tubulação. Então, esse tubo teria que trocar esse tubo, e subindo. Aqui já estava no limite também, né? Teria que trocar a tubulação quase toda. Já quando eu trabalho no esquema em declive, a situação muda. Vou desenhar aqui para poder vocês entenderem, viu? Aqui está a primeira linha de aspersores. Aqui está a última linha de aspersores, como está aqui. Então, vou colocar meu cavalete agora nessa posição aqui, de cima. Aqui estão as linhas, né? São 5 linhas, são 6 linhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão as linhas aqui. E o esquema aqui de dimensionar é diferente. O que acontece? Ao longo dessa linha daqui, eu vou ganhar 5 metros de pressão. Não vou ganhar porque o desnível está favorecendo. Se ele entrar aqui, daqui para cá, são 5 metros em ladeira abaixo. Ou seja, daqui para aqui, eu ganho, vou botar aqui, ganho 5 metros, tá certo? Então, se eu entrar com a pressão aqui em cima, ele vai descer e vai ganhar 5 metros. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar equilibrar a perda de carga nessa lateral, nesse ponto, nos pontos da derivação, no caso. Aqui eu ganhei, então a perda de carga, como no próprio nome diz, vai ser perda. Então, eu vou tentar equalizar desse ponto daqui os mesmos 5 MCA. Entenderam como é a jogada? Se eu estou ganhando 5 e eu tentar perder 5, o que acontece? Eu tenho uma garantia de que já estou entrando com 36 MCA aqui em cima. 36 MCA. Se eu não colocasse a perda de carga, ele ia chegar aqui embaixo com 41 MCA. Vocês concordam comigo? Mas se eu vou jogando perdas de carga aqui, ó, para aqui, chega aqui embaixo com aproximadamente 36 MCA, ou com a variação de pressão. Você pode estabelecer aqui 10%, 5%, desse valor aqui. Então, desse valor, desculpa, 36, aí você vai colocar 10% aqui para variar no máximo isso aqui. Tá certo? E como é que eu faço com que essa tubulação tenha mais ou menos perda de carga? Eu posso, nesse caso, começar com a tubulação mais grossa e vou afinando a tubulação. Tá certo? Então, você pode fazer essa variação, esse aumento de perda de carga, através da variação dos diâmetros, tá bom? Ou, professor, eu quero chegar nesse ponto aqui, trabalhar com diâmetro só, e quando a pressão for crescendo demais, eu coloco um redutor de pressão. Aí, você pode ser também, pode ser, dependendo da situação, você pode colocar aqui um regulador de pressão no meio da linha, um regulador de pressão aqui na linha, tipo assim, eu não quero que passe de 40 em algum ponto. Chegou aqui nesse ponto, que fosse passar de 40, você colocaria o regulador de pressão, por exemplo, aí ele voltaria à pressão de 40, tá certo? Mas a forma mais simples de você fazer, que você pode economizar, é essa daqui. E qual é a diferença dessa forma aqui, ó? Aqui está para aclive. E como seria para o declive? Qual era a pressão? O declive, como eu quero cancelar aqui, queimar essa pressão, zerar essa pressão que eu vou ganhar através da variação de tubulação, a pressão de entrada na linha de derivação seria igual à pressão de entrada da linha lateral. Com isso, eu estava até testando, estava olhando aqui um exemplo com um projeto aqui, fica interessante porque quando você pega uma área aqui, que a topografia é bastante irregular, você fazer ela subindo vai ficar muito complicado, porque você tem que trabalhar com a tubulação muito grossa para poder compensar esse ganho de energia. Então, acaba que sua linha crítica, para chegar lá em cima, ela trabalha de uma forma diferente. Então, você pode trabalhar, ou recomendo ou não, ou você trabalha só com ela na forma de declive, ou pode trabalhar ela com a forma de aclive quando o aclive for um aclive mais suavezinho, for um ganho de pressão menor. Qual a diferença dessas aqui? Além do dimensionamento, aparentemente, dependendo do cálculo, você pode ter uma linha de derivação mais uniforme, consequentemente, as suas laterais também vão ser mais uniformes. Em termos de desvantagem, qual seria? Eu tenho que gastar mais com tubulação, né? Porque além de jogar água para cá, eu teria que trazer a água para esse ponto aqui. Então, eu gastaria aproximadamente
o dobro de tubulação. Isso aqui eu estou falando só sem fazer conta ainda, tá bom? Então, talvez essa aqui fosse a desvantagem, mas você vai ganhar em uniformidade. E como é que eu poderia fazer isso na prática no computador? Então, eu vou parar aqui, essa parte seria a parte teórica, vou anotar até aqui, viu? Teórica, vamos para o outro vídeo para a gente ver a parte prática, como é que eu poderia fazer isso aqui. Ah, professor, mas assim, será que em sala de aula dá para a gente trabalhar? Rapaz, dependendo de como é que seja a sala de aula, se for cálculo muito na mão, fica mais complicado. Por quê? Porque a gente pode colocar a tubulação e trocar por trechos aqui também. E o que acontece? Toda vez que eu troco a tubulação é uma conta. Então, se a pessoa tiver com a calculadora que dê para fazer bem rapidinho essa conta aqui, beleza. Ou então trabalhando com Excel. Agora, já na mão fica mais complicado, tá certo? Então, mas vamos fazer aqui, vamos tentar adaptar isso aqui para a planilha e fazer esse exemplo aqui com vocês, tá bom? Valeu, até mais, até daqui a pouquinho.